Ouvintes e telespectadores da Rádio TV Melhorar, nesse momento, transmissão simultânea para todo o planeta. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pessoal dos demais continentes aí, né? Porque para a Europa é outro horário, para a Ásia é outro, né? Então, televisão internacional Menorá para todo o planeta. Ô, glória! Quem diria, hein? Você, meu irmão, minha irmã, né? Os veteranos da igreja, você que está aí já há quanto tempo já pelejando firme na rocha, aos fiéis, né, que estão aí perseverando, combatendo o bom combate da fé, dia após dia, né? Semana após semana, mês após mês, e assim anos, né, se acumulando, fiéis na sua doutrina, né, conforme tem sido pregado já e trazido, né, para nós através do Ministério da Palavra, já nesse 22º ano, né? 22º ano de operar, de trabalhar do Senhor, né? Na vida daqueles que realmente o amam, né? E se negam, né? Porque aceitar a cruz, né? Com tapinha nas costas, inflando o ego, não é cruz, né? Não é aceitar a cruz, né? Ou aceitar a cruz agora me sentindo cara, me sentindo importante, me sentindo, né? Imagina se eu tô aqui me sentindo o apresentador, né? Eu preciso orar ao Senhor, confessar para os irmãos que eu sou pecador, né? Como está escrito lá em Romanos 7, não habita bem algum em mim. Amém? E que nós temos tido essas oportunidades, né, de compartilhar essas verdades, né? Porque o Senhor deixou bem claro, né, de que os meus pensamentos não são, né, os vossos pensamentos, diz o Senhor. O Senhor deixou bem claro isso, né? Convido os irmãos, então, a abrirem suas Bíblias em Isaías 55, né? E o Senhor trouxe, nesse momento, essa palavra, né? Parece assim, essa palavra sempre pregada, né? Engraçado, eu abri a Bíblia e caiu aqui, né? Vai ver porque nós temos que ouvir de novo, né? E quem já participou do Quintal Vivo sabe como é, que não tem esquema montado, que é tudo pelo Espírito, é tudo na hora, Deus honra, né? E se tiver em pecado, desonra. E amém, né? Estamos aí para ser exposto, né? Porque perante os olhos do Senhor ninguém se esconde, né? Perante os olhos do Senhor não tem essa de ninguém me ver, né? Perante os olhos do Senhor não tem essa história de que eu sou santinho, né? Perante os olhos do Senhor tudo é visto, né? E o Senhor nos diz aqui no versículo 6, né? Buscai o Senhor, buscai o Senhor, buscai o Senhor, enquanto se pode achar. E invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Deixe o perverso o seu caminho. Então você tem a escolha, né, de deixar ou não, né, o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, né, daquele que se converte, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Está aí uma grande oportunidade, você, meu irmão, minha irmã, que já tem uma direção do Senhor, né, em relação ao perdão, por exemplo, né? Vou fechar o botão da camisa aqui. Você tem a oportunidade agora, nesse momento, de reconciliar com Deus primeiramente. E se Deus, né, te expor alguma situação em que você deve tomar providências, tome, né? E isso serve para mim, né? Porque todos os dias, eu não sei se você é casado, né? Eu sou casado, tenho uma filha de 4 anos e meio, né? Então, no casamento, sempre uma bênção, né? Sempre tem um perdão para pedir, um perdão para liberar, e sempre é dos dois lados o Senhor operando, né? Então, glória a Deus. Então, falar assim, não tenho ninguém, não tenho nada para perdoar, nem para pedir perdão, né? É mentira. Começa a olhar para dentro de casa, que alguma coisa aparece, né? Sempre tem um lagartinho. Aí os lagartos a gente tem que, né? Mata os lagartos, né? Porque o que não é de Deus nós temos que tirar,
né? E se eu vou guardar com os meus pensamentos, achando que eu estou certo, já estou errado. Porque o Senhor está dizendo que meus pensamentos não são os vossos, então não é de Deus. Ô, glória, que coisa complexa, que coisa maluca, né? Mas o Senhor disse que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, 18. Né? E o Senhor nos deixa claro, né, de que essa obra são para os escolhidos. Né? E essa obra de realmente de negar-se, né? Se a gente pegar pela história, né, quantos seguiram no finalzinho lá Jesus, né? Quando Jesus estava lá fazendo milagre, operando maravilhas, né? Tava o povo clamando, 5.000 homens, né? Aos pés de Jesus, né? E Jesus, né? Com sabedoria, Deus disse para ele, né? E o que ele disse ao povo? Para que se juntassem em grupos de 50. Né? Jesus podia naquele momento, né? Ter erguido os braços, roubado a glória, e naquela hora ele já podia ter se achado, né? Mas Deus, para nos ensinar como fazer, né? Porque Jesus, ele era o cara, era o próprio Deus vivo aqui, mas ele tinha que nos deixar os ensinamentos, né? Ele podia fazer qualquer coisa, mas ele tinha que nos dizer assim: se juntem aí em grupos de 50, né? Para que vocês compartilhem entre si. Olha que bênção, né, sobre o que foi liberado. Para que não ficasse a glória ali, né, e que a gente aprendesse qual é o modelo do monte em relação aos grupos familiares, né, até 50 pessoas, de casa em casa, como fazia Jesus. Né? Agora, se você gosta de plateia, se você gosta de número, se você gosta de multidão, você gosta de 1.000, de 2.000, de 3.000? Quem que está gostando? É Deus ou o diabo? Né? É o espírito que está dentro de você ou é a alma? Né? Rejeitada, carente. Né? Aí você, de repente, está numa carência, e nem está se dando conta que está correndo para um lado e para o outro, que nem uma barata tonta, às vezes. Deus permite isso, para que a gente seja exposto. E a gente acha que está certo. Não, o errado está o irmão. Não. Mas eu nem sei por que eu estou falando isso. Então, como é que eu vou estar julgando alguém? Eu estou aqui compartilhando em relação à palavra que o Senhor trouxe. Né? Se você está sentindo alguma coisa dentro de você agora, é porque é para você olhar para dentro de si e pedir para o Senhor agora, então, te capacitar, para o Senhor te iluminar e para repreender aquilo que não presta. Essa é a realidade. Né? Eu passo por isso todos os dias, irmãos. Tantas situações, todos os dias, que o Senhor me expõe como um pecador. Né? Que o Senhor me expõe assim como em várias áreas tu tens sido hipócrita. E eu clamo a Deus, eu não quero mais, Senhor, ser hipócrita. Não quero blasfemar o teu nome, Senhor. Me capacita, Senhor. Me alinha, me apruma, para que eu possa continuar te servindo. Porque eu estou num processo assim como os irmãos estão. Mas eu preciso aceitar aquilo que Deus me traz. E essa é a palavra que o Senhor nos traz. Deixe o perverso o seu caminho. Será que você não está indo pela maioria? Pela maioria, vão para o mundo, então. Né? Porque o mundo é a maioria. Né? E assim, quantas coisas têm acontecido e ocorrido na vida, né, da igreja do nosso Senhor Jesus. Né? Num movimento que foi levantado há 22 anos, né, para um irmão que está aí, e se está aí ainda, né, não foi arrebatado, não foi recolhido, é porque é a autoridade instituída por Deus na igreja do Senhor Jesus, que recebeu a revelação e que continua sendo o ministro do Evangelho, que continua sendo o ministro da palavra na igreja do Senhor Jesus. Porque essa igreja do Senhor Jesus, ela funciona assim, ela não é por eleição, ela não é por democracia. Né? A democracia ela não é de Deus. Né? Ela é instituída conforme a vontade do Senhor. Então Deus, quando não quiser mais que essa igreja tenha esse líder que recebeu a revelação e que tu te converteu ouvindo o CD, tendo esse vaso como ministro da palavra, assim como eu também me converti e me converto todos os dias em muitas áreas da minha vida,
eu vou continuar aceitando. E essa é a verdade, irmão, né? Mesmo você discordando, né? Você tem que pensar que Deus é Deus, né? E que se algum homem está fazendo algum movimento, que você olhe para a vida que está aí na frente do seu espelho, olha para a sua vida e veja quanto Deus está fazendo na tua vida, né? Porque eu sei que eu não posso fazer nada, né? Eu só posso orar por aqueles que estão tendo pensamentos, que estão numa fase de carência, que necessitam de aplausos, de reconhecimento e nem se dão conta. Quando alguém me dá um parabéns, chega a me dar um frio na espinha. Sério. Quando me dão parabéns, né, eu digo na hora, glória a Deus. Porque se eu gostar daquilo, Deus me tira. E se Deus me tirar, eu não sou nada. Nada, eu confesso para os irmãos. Porque hoje nem Satanás me quer mais. Se eu voltar para o mundo, vou ter problema. Porque eu já estou marcado, glória a Deus, pelo sangue do Cordeiro. E esse é o nosso Quinta ao Vivo, nosso bate-papo edificante dessa quinta-feira. Assim o Senhor permitiu que nós começássemos. E assim o Senhor quer que a gente fale sobre essas palavras, né? Porque no versículo 8 o Senhor diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Profundo, hein? Os meus caminhos, diz o Senhor. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Oh, glória! E nós temos hoje convidados, né? Oh, glória! Mais uma vez aqui presente conosco, nosso irmão e apóstolo da Igreja do Senhor Jesus, Sérgio Roberto Alves, para estar aí trazendo, né? Em nome de Jesus, compartilhar, assim como o Senhor determinar. E também a nossa irmã Carol com K, né? E Carol não é apelido, né? É Carol, é o nome. Carol com K, Carol Adorno Silva. Ô, glória! Carol Adorno, então, tá aí, né? Querida, amada, abençoada, podendo trazer muita coisa hoje para nós aí, né? Dessas experiências. Mas deixa eu iniciar aí com o nosso irmão e apóstolo, Sérgio Roberto Alves. Bom, boa tarde a todos os irmãos e os simpatizantes da Palavra de Deus, que tem muita gente que não é crente, que eu já estou descobrindo, que assiste os programas da TV ao vivo, TV Menorá ao vivo, e tenho tido assim relatos de que pessoas estão acessando, que são fora do nosso movimento também, né? Então que o Senhor abençoe a todos os nossos ouvintes da Rádio Menorá, que recebe agora esse programa ao vivo, e também a TV Menorá, os nossos telespectadores que são assíduos e buscam a nutrição espiritual por meio desses veículos de comunicação que Jesus disponibiliza para o Evangelho, para a edificação da igreja. E a igreja, por conseguinte, né, introduzirá, e Cristo, por meio da igreja, vai implantar o seu reino milenar nesta terra daqui a pouco. Daqui a pouco. E esses momentos são gloriosos porque a gente espera ardentemente essas coisas. Imagine Cristo governando esse planeta. Que maravilha. Às vezes eu tiro um tempo para pensar, tentar imaginar como vai ser isso. Muitas coisas Deus até acha que mostra, né? Mas muitas estão guardadas como surpresas para todos os vencedores. E os vencedores nós já sabemos, segundo a exigência divina, pela palavra, os vencedores são qualificados. São aqueles que recebem a salvação judicial, mas também cooperam com o Espírito para receber a salvação orgânica. A salvação orgânica é um processo em que, mediante a iluminação da sã doutrina, o homem decide a negar-se para fazer toda a obra de servo para Jesus Cristo. Então esses são os que vão para o milênio, né? E que maravilha, aqueles que são convencidos pelo Espírito e pela palavra num primeiro instante. Eles vão ter
oportunidade de crescimento de vida muito rápido. Agora, eu lembro na época da igreja primitiva, Jesus nos ensinou umas coisas importantes. Quero que os irmãos lembrem. Jesus ensinou diretamente a palavra e revelou a nova aliança para os judeus, os religiosos. Uma minoria deles aceitaram, mas grande parte deles não aceitaram. Isso é triste, né? Hoje na igreja, onde nós estamos aqui sendo trabalhados pelo Espírito, a mesma coisa. Grande parte escutou, entendeu e não aceitou. Não vive, não pratica. A não ser aquilo que convém a nós. E outros aceitaram, que é a minoria. Então, esses concorrem a este presente que Jesus prometeu àqueles que negam a vida da alma. Graças a Deus que tem gente nesta igreja e que eu observo de cada ano, eles se entregam cada vez mais para Jesus, são mais fiéis, são mais firmes e crescem. E são pessoas que Jesus com certeza vai colocar na bênção do Senhor daqui a pouco. Pois bem, nesse Quinto ao Vivo, que o objetivo é levar a nutrição espiritual para vocês através de depoimentos, de entrevista, através de abordagem aqui com os nossos irmãos, que sempre tem coisas boas para nos dizer. Hoje é uma alegria, novamente, nós estamos aqui para ver o que o Senhor vai fazer de liberação através de todos que estão aqui para a nossa edificação. Amém? Oh, glória. Que bênção, hein? Irmão, Carol com K, né? Igreja do Senhor Jesus, né? Glória a Deus, nós que estamos aqui no Estúdio Moriá, São Paulo, né? Podendo aí hoje receber a presença dessa irmã, né? Jovem irmã, né? Quantos anos tá, Carol? Eu tô com 25 agora. 25 anos, já se formou? Me formei ano passado. Oh, glória. Uma bênção. Igreja do Senhor Jesus, então, só para lembrar aí já os irmãos, Tribo Manassés, cultos 19 horas, né? Que você possa estar, né, divulgando e participando no Hotel Mercury, Alamedas, Rua João Manuel 202. Estaremos lá domingo, todo domingo 19 horas, estamos ali à disposição, né, do Senhor, né, para que os grupos, né, da região aí do estado de São Paulo e da capital, cidades vizinhas possam estar congregando conosco, né, na João Manuel 202 às 19 horas. Carol, me conta, como é que tá, né, as suas experiências com o Senhor ultimamente? Ultimamente, muitas experiências, né? Do ano passado do final do ano passado até agora, Deus já fez muitas coisas na minha vida, na vida da minha família. Creio que grandes mudanças, né? E eu creio que ainda vão acontecer muitas ainda, né? Porque eu me converti há 7 anos, né, na Igreja do Senhor Jesus. Foi em 2005. E depois eu acabei me afastando, né? Satanás sabe onde você deixa as brechas. O astuto, mas Deus é mais, né? E aí eu me afastei por bastante tempo, né? Tanto que eu me afastei por engano durante 2 anos, até Deus me mostrar, né? Falar, para com o que você está fazendo, chega, né? E eu falei, amém, tá bom. Né? E falei, vou obedecer, né? Deus falou, tá bom. Só que aí, jeitinho aqui, jeitinho ali, me desviei, né? Continuei desviada, e aí foi quando eu me afastei de verdade da igreja. E eu ia escutava qualquer pregação que eu escutasse, eu entendia o que Deus tinha falado comigo, né? Para eu obedecer, e eu não obedeci. E eu fiquei 4 anos nessa brincadeira. E esses 4 anos foi quando tudo, aos poucos, foi piorando, né? Então, misericordioso, né? É verdade. Vai piorando aos poucos. Aos poucos. Quando a gente vê, já está no buraco. Aí quando você clama, né? E pede ajuda. Então, mesmo nesses 4 anos, algumas orações de algumas coisas específicas que eu fazia, Deus respondia, né? Ai, Deus, me ajuda aqui, me ajuda ali e tal. Deus ajuda. Amém? Ajudava. Mas no principal que ele já tinha falado para mim,
Eu continuava na mesma, né? Aí foi piorando aos poucos, até eu começar a pedir, né? Eu começar a perceber, porque eu continuei perguntando para Deus a mesma coisa que ele já tinha respondido. Então ele não respondia, né? E eu demorei um tempo para entender que Deus não muda de opinião, né? Então eu cheguei a ouvir algumas vezes, Deus não muda de opinião, é sim, sim, não, não. Falei, tá. Então se Deus já tinha falado, eu não preciso repetir, não precisa repetir para mim, ele já falou, né? Então agora eu tenho que obedecer o que ele falou. Só que aí eu já não conseguia mais, né? Porque eu já tinha me enfraquecido muito. Então foi quando eu comecei a clamar, né? Jesus me ajuda, me tira disso. E eu pedi muito. O que eu mais pedi era: não desiste de mim. Então às vezes eu estava desesperada, sabe? Você está tão enfraquecida que você não sabe nem como orar, não sabe o que fazer. Eu falava: pedi bem, creio. Pedir, dar-se vos-á, né? Não desiste de mim. Não desiste de mim, Jesus. Não desiste de mim, Deus, né? Não conseguia sair, aí foi quando eu pedi: Deus, levanta outras coisas, faz conforme a tua vontade, levanta o que tiver que levantar, aconteça o que tiver que acontecer, né? Aí Deus me libertou, né? Da onde eu estava e do que eu estava fazendo de errado, de um relacionamento que eu tinha, né? E depois, né, creio que teve uma batalha espiritual muito forte durante umas 2 semanas que eu passei, né? E creio ainda que eu preciso ser liberta por completo de algumas coisas, mas tudo, amém. Mas tudo no caminhar de Deus, assim, né? E às vezes eu abro a palavra e Deus fala, né? Ora mais, jejua mais, né? Às vezes Deus fala, que nem Deus falou comigo também sobre o emprego que eu tô, né? Que ele tem coisas novas e tal. Mas eu creio que eu escutei isso e fiquei super alegre, né? Que bom, né? Já estava meio que esperando uma hora, mais cedo ou mais tarde eu ia sair de lá, que eu já percebi que não ia ser para sempre aquilo. Mas eu fiquei nisso mesmo, não estava orando, não estava jejuando, não estava fazendo nada, né? Então, creio que eu estou precisando me voltar mais para Deus, né? Porque eu me alegrei, mas deixei, né? Me alegrei e descansei. Mas não é só isso que Deus quer. Às vezes Deus quer a atitude da gente, né? Como eu tive atitude para conseguir sair de onde eu estava, acho que Deus também está pedindo atitude de mim em outras coisas também, né? E a gente tem que pedir sabedoria, discernimento, para que a gente faça tudo conforme a vontade de Deus, né? Então hoje eu peço para Deus que eu quero que Ele esteja na frente de tudo quanto eu for fazer. E se eu quiser fazer alguma coisa que não seja da vontade dEle, que não aconteça, né? Os lugares que eu frequento, tudo que eu tenho feito, eu tenho pedido para Deus. Se não for da vontade dele, que ele impeça, né? E que se ele for da vontade dele, que ele vá abrindo os caminhos para que dê tudo certo, conforme a vontade dele, né? E que a gente possa obedecer. Então, uma das coisas que eu aprendi, ou a principal que eu aprendi durante a minha caminhada com Deus, até eu ter me afastado, foi que a gente tem que obedecer, né? Então, e obedecer rápido. Não tem por que ficar esperando, porque só piora mesmo, né? Se a gente não obedecer rápido. Então, é isso que eu creio que Deus tem feito na minha vida e que Ele continue, né? Fazendo a obra dEle, a boa obra que Ele começou, que eu creio que Ele vai terminar, em nome de Jesus. Boa obra, com certeza, né? Glória a Deus, né? E o Senhor ainda nos traz aqui, Isaías 54, 1. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás, glória, porque transbordarás. Que bênção, né? Para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não serás humilhação, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio
da tua viuvez. Ô, glória. E aí, irmão? Quanta coisa, né, irmão? Quantas experiências, né? É. E a gente pode perceber no testemunho, no compartilhar da irmã, da garantia da eficácia da palavra, né? Porque Deus sempre, quando nós clamamos, Ele começa a nos dar palavras e falar com a gente pela Bíblia. Às vezes, e muitas vezes, é assim com as pessoas. E aquela palavra, quando é levada ao coração com fé, a gente se liberta dos problemas, das dificuldades que a gente está passando. Então, já ouvi muitos testemunhos assim semelhantes ao que a irmã compartilhou aqui, né? Que 2 princípios. Ela orou e clamou. Tem que oração. Então, tudo que nós temos de dificuldades na vida cristã, temos que fazer orações, temos que orar, temos que levar diante de Deus a nossa petição. Segundo, vamos aguardar Deus falar com a gente. Então, amanhã é outro dia, tu vai orar hoje, amanhã pela manhã tu abre nas primícias a palavra. E ainda ora, antes de abrir a Bíblia, diz: Deus, preciso que tu fale comigo agora, a partir de agora, porque tu sabe quantas coisas eu preciso vencer com a tua ajuda. Me dá uma direção, Senhor. E o Senhor é cheio de graça e misericórdia, jamais vai deixar de responder aos necessitados que são seus filhos, né? Ela é uma filha de Deus, como ela relatou, estava um pouco afastada, mas o Senhor buscou ela de volta. Por quê? Por meio da oração, depois pela palavra. E ela teve fé, porque os filhos de Deus têm fé. Eu tenho, você tem. Agora, eu posso renunciar à minha fé a hora que eu quero. Você também, qualquer pessoa. Mas eu prefiro não renunciar, eu prefiro mantê-la no meu coração crescente, né? Muitas vezes Deus me falou, eu pedi direção para o Senhor, já me deu uma palavra que não tinha nada a ver com aquilo que eu estava pedindo. Mas era para algo ser corrigido na minha vida, para depois Ele me conceder aquilo que eu estava precisando. Então a gente nunca duvida da direção do Senhor. Se Deus te deu aquela palavra, permanece nela, insiste nela, porque Deus tem algo a corrigir na tua vida para depois te entregar as bênçãos que tu está pedindo, né? Então esse testemunho sempre enriquece a nossa fé, porque a gente pode ver a fidelidade do nosso Deus, do nosso Salvador, que nunca falha, né? Ô, glória. E essa é mais uma ovelhinha que o irmão conhece, né? Todo esse tempo aí, né? Sim, sim. Já é o 7º ano já, né? Verdade. E como é que foi assim quando o Senhor determinou ali as reuniões na tribo Manassés, né? Na Igreja do Senhor Jesus, São Paulo. Como é que foi lá na família, né? Poder assim... Foi uma alegria ter de volta a Igreja do Senhor Jesus que a gente conheceu, né? Porque eu me sentia mal porque eu não sentia mais a presença de Deus, né? E aí Deus levantou outras coisas para, né, para conseguir me colocar na posição de novo. Então foi muita alegria para mim, para minha família, quando o apóstolo voltou, né, e continuou as reuniões. Então a gente continua se fortalecendo cada vez mais, né, se colocando na presença de Deus, sentindo a presença do Espírito, tendo paz, né. Então é super importante essa volta dele para cá, para o nosso crescimento mesmo, né? Para que a gente voltasse para o caminho que Jesus quer que a gente esteja, né? Então, eu creio que Deus está no controle de tudo, né? E creio também que minha família também vai estar por completo, né? Que ainda meus irmãos ainda estão mais afastados, tal, mas eu creio também, eu já percebo que Deus está fazendo, né, ali no íntimo, né? Pequenos detalhes que a gente começa a perceber, então acho que a gente tem que fazer isso, buscar, né? Permissão que posso me meter um pouquinho? Claro. A irmã Carol, ela teve muito tempo terapia espiritual, né? Lembra? E é interessante como a terapia espiritual nos enraiza Deus no coração, né? Tu poderia falar sobre a utilidade disso no reino? Como foi a terapia para ti?
Eu não entendi. Sobre a terapia espiritual. Aconselhamento. Aconselhamento foi muito bom. Foi muito bom ter feito aconselhamento lá no início. No início, às vezes eu ia nos aconselhamentos e nem sabia o que falar, né? Mas ainda as grandes lutas teriam... Mas ia. Isso, as grandes lutas vieram depois, né? E eu creio que é muito importante o aconselhamento, né? Porque às vezes, se a gente está em cultos, a gente tem a palavra de uma forma mais ampla. Mas nos aconselhamentos a gente consegue colocar certas dúvidas, certos problemas, né, em questão, e que o irmão tenha... que o Espírito fala por meio do irmão que a gente está pedindo aconselhamento, né, que a gente está fazendo aconselhamento, e por meio da palavra também, né. Então, às vezes, aquela dificuldade que a gente tem no começo de, o que eu faço agora? Né, não sabe o que fazer. Né, então, às vezes, é um direcionamento, né, da palavra, alguma coisa que os irmãos tenham dúvida, né? Eu acho que é muito importante fazer o aconselhamento por causa disso. Às vezes a gente está no início e não sabe muito bem o que fazer ou como pedir ajuda de Deus, né? E como, às vezes, não entende muito bem como fala a palavra, né? Eu tive palavra no início que... Quer dizer, acho que não só no início, mas... Palavra que você lê, abre e fala... Não entendi nada. Né? E às vezes você precisa ir lá, orar de novo, ler de novo. Né? Então, teve palavra que eu tive que ler sei lá quantas vezes para conseguir entender. Mas Deus dá a revelação. Né? Então, acho que é muito importante o aconselhamento, mas mais importante que isso é orar também, sozinha, você, Deus, você no seu quarto, você em qualquer canto. Né? Também orar, clamar e pedir direção por meio da Bíblia, que Deus vai falar. Né? E quando você tiver com dificuldade, você pode ter o auxílio aí do seu irmão. Bem lembrado, bem lembrado. Nosso entrevistado, também repórter, entrevistador, experiente, né? Várias experiências aí, né, irmão? Lembrou, né, dessa ovelhinha do rebanho, né? De que anos atrás, né, tinha feito, teve momentos de aconselhamento. Então você, meu irmão, minha irmã, que tem à disposição aí, né, na igreja local, né? Informe-se em relação ao aconselhamento, que realmente é como testemunhado já hoje, né, de fundamental importância, para que o Senhor venha estar iluminando naquele momento ali, trazendo a palavra certa naquele momento, combatendo aquele espírito com espírito de luz, né, através da palavra. E você que está aí distante, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo também, né, a este programa, mas também a terapia espiritual online, grátis, né? Realmente tivemos aí muitas experiências e cadastrados e pessoas, né, realmente participando dessas terapias espirituais online, virtual, né? Ou seja, por MSN você vai digitar ali o seu problema, a sua dúvida, e alguém, né, que não importa quem é, vai estar te respondendo, né, com a palavra, em nome de Jesus, iluminado. São pessoas que são determinadas, né, pelo Senhor para estar fazendo esse trabalho, né, esse serviço para o Senhor. Né? Então, nós não temos que olhar para vaso, nós não temos que olhar para barro, nós temos que olhar para luz, né? É para quem enche esse vaso. Então o Senhor capacita alguns irmãos aí que servem a Jesus ocultamente, né? Oh, glória! Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Com certeza, né, alguns desses irmãos podem estar aí nos assistindo nesse programa, né? Que Deus abençoe a ti e tua casa grandemente. Porque esses no oculto, né? Esses que oram nas madrugadas, aí ninguém fica sabendo, né? Me parece que o galardão vai ser maior, né, do que os bonitinhos que aparecem, né? Então, eu vou ter que orar mais, né? Porque às vezes aqui no mundo a gente acha que é uma coisa, né, e para o Senhor é outra. Né? Então, essa é a realidade. Então, você é um bem-aventurado, meu irmão, que está aí na brecha, né, orando. Glória a Deus, os que oram também pela expansão, que têm orado aí pelos recursos, né, pelo capital humano, né? Que a seara é grande e os ceifeiros são poucos, né? Então, realmente, nós precisamos de braço, né? Em nome de Jesus, aí, que o Senhor levante seus trabalhadores, né, para sua casa, também de recursos financeiros, que orem pelas finanças da casa de Judá, que o Senhor possa estar honrando, em nome de Jesus, a todas as igrejas que estão ligadas, né, ao Ministério Apostólico e toda essa expansão pela rádio, pela TV, enfim, né, em nome de Jesus, você que está aí nessa função,
que seja abençoado ricamente. E eu glorifico a Deus porque o Senhor também, né, nos trouxe essa palavra, né, que é o futuro glorioso de Sião. Né? Ah, mas antes, perdão, o Terapia Online, né? Terapia Online, você entra no site Pão de Judá, só para concluir, né, no site Pão de Judá, que também é um futuro glorioso, né? Glória a Deus, né? Você ali vai se cadastrar, então, no Terapia Espiritual Online. Qualquer coisa você manda um e-mail para atendimento@pãodejudá.com.br e aí eles vão te enviar um cadastro para você preencher lá com os dados, enfim, né? É coisa simples, né? É grátis, não tem consulta Serasa nem SPC, né? É gratuito, né? Não tem que pagar nada, né? Então você acessa lá, realmente é um trabalho que é feito para o Senhor aqui na Terra, né? Então você vai entrar em contato, vai mandar um e-mail, vão te mandar um cadastro, você preenche e logo em seguida vão entrar em contato, tudo por e-mail, né? Para agendar um dia, um horário para você começar a falar. Aí você pode começar a dizer assim, ó, não sei o que te dizer. Ou você pode perguntar assim, ó, como leio a Bíblia? Você pode perguntar, estou com uma dor no peito. Ou você pode colocar, estou feliz. Não sei, você vai digitar o que quiser. Mas o mais importante é que é um serviço, uma terapia online, um aconselhamento espiritual, uma terapia que a gente chama espiritual, né? Gratuita à disposição do site Pão de Judá. Amém? Irmão, futuro glorioso de Sião. Só com a meditação na palavra, né? Amém. Porque nós podemos olhar para essas palavras aqui de um futuro glorioso que fala do milênio, né? Amém. Mas se eu não participar dele, vai ser uma tragédia para mim que conheço Jesus e a palavra do reino. Amém. Então, hoje, se você observar todos os recursos que a Igreja do Senhor Jesus Cristo colocou à disposição dos membros que Jesus está trazendo e até da comunidade gentílica, TV Menorá aberta, TV Menorá ao vivo, TV Menorá por assinatura, rádio do reino, rádio Menorá, terapia online, cultos, né, reuniões, grupos familiares, tribos, editora. Aí você começa a ver os sites, as terapias, os departamentos nas igrejas locais de cada cidade, ali, aconselhamento, oração, intercessão. Então, se você olhar todo este acervo espiritual que Deus colocou na nossa mão para fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de acessar Sião, né? Com Cristo. Não vamos assim, então, perceber, nós podemos perceber assim que as pessoas hoje, para se alimentar e crescer, elas não têm dificuldade nenhuma. Quem quer consegue agora. E eu creio assim que até muitas pessoas que já compartilharam comigo, estavam afastadas da igreja, a TV Menorá acendeu aquela chama da fé no coração deles de novo, né? E também depoimentos maravilhosos sobre a TV, e por assinatura, de que uma pessoa passava as noites em claro, e ela tinha uma assinatura, né? Tinha um loginho, a senha, e ela, na madrugada, acessava os conteúdos, que eram mais de 1000 vídeos ali, né? E mais o áudio agora, que é um bônus. E ela venceu aquele drama terrível que ela estava passando naquele ano. Foi o ano passado, né? Logo que entrou, né? Foi logo que começou a TV por assinatura. E ela me descrevendo a maneira com que Deus ajudou ela de uma maneira tão perfeita, sem nenhuma intervenção do ministro, né? Através dos vídeos, através do áudio. E ela superou o problema, que era gravíssimo, né? E hoje essa pessoa está ativa como um servo no reino de Deus, uma serva no reino de Deus, trabalhando, ministrando, totalmente recuperada espiritualmente daquelas fraquezas que estava cometida. Amém. Glória a
né? Que bênção, né? Então, nós podemos, assim... Tem vários testemunhos, né? Vários. Amém. Não, e nós temos um aí, né, irmão? Da Rádio do Reino, né? E a gente teve na volta do encontro, aí esse irmão não está sabendo. Nós estávamos na volta do encontro. Nessa viagem, nós não fizemos o Quintal Vivo viajando pelo Brasil, né? Porque nós fomos de avião junto com os irmãos, né? Então foi uma turminha, a gente encheu uma van. E aí, então, o Senhor permitiu que nós fôssemos todos juntos. E na volta, o Senhor nos deu um livramento, né? Não liberando o voo de domingo, né? Logo após o evento, né? Foi sábado. O voo, não dava para comprar o voo de sábado mesmo, por causa de horário, não tinha disponível. E até por causa de custo, talvez, né? Então, enfim, ficou no domingo. No domingo não deu teto, né? Não deu voo. Pá, e agora? Bom, nós estávamos lá em 11, né? Depois do encontro, renovado, né? Cheio de espírito, compartilhando a palavra desde sexta-feira no seminário, desde antes ainda, né? Orando na van, né? Distribuindo cartãozinho já no aeroporto, de saída aqui em Guarulhos, São Paulo. Né? Naquele processo, quando falou não vai ter, mas, ô glória! O que adianta nós voar e morrer e não pegar o milênio? Né? Isso aqui, eu não estou pronto. Então, não sei os irmãos, né? Então, não sei. E eu dei graças a Deus, né? Que o Senhor me deixou mais um pouco aqui na graça, né? Para me ajeitar, né? E aí eu vi, assim, como Deus é bom. E aí, o que aconteceu? O senhor distribuiu, bom, aí a empresa aérea nos deu tudo grátis, né? Deu hotel, acomodação, 24 horas, jantar, café da manhã, almoço, telefone, né? 3 minutos para cada um ligar. Tinha até telefone, até ligação podia ter. Enfim, né? Que suporte que a Avianca, né, deu para nós naquele momento, porque na verdade a empresa não teve culpa nenhuma, né? Uma que foi um livramento de Deus para nós, né? Que imagina se dá alguma coisa, 11, né? A seara já está grande, ceifeiro tampouco, né? Se dá problema com 11, valeu. Aí foi 1000, né? Então, nós temos que ficar ligado, né? Como Deus é maravilhoso, né? Então, a gente nem murmurou, nem questionou nada naquele momento. E Deus, né, me abençoou com um apartamento maior que o dos irmãos, né? Que tinha uma sala com mesa. Você não tinha te contado, irmão. Né? E aí o que aconteceu? Aconteceu um discipulado, óbvio, né? Um grupo familiar dentro do hotel ali, no grupo, no apartamento, né? Daí, então, nós irmãos acabamos em determinada hora, determinado momento, acabamos nos unindo ali, né, Carol? E a Carol estava presente ali naquele momento. Nós tivemos uma comunhão ali muito legal, né? E o testemunho da rádio mesmo, só que sanguíneo já faz os parentes e vai abrindo o assunto, né? Mas o testemunho que eu quero dar da rádio é o seguinte, né? Não, dá para abrir na Carol aqui, ó, porque a Carol faz parte da história. A Carol estava falando com a Carol no saguão do hotel sobre um determinado assunto. E aí, e como proceder, né? E aí nós estávamos naquela função, né? Vai, agora vamos pegar a administração, não vamos, né, e tal, por causa do iPhone, deu pau nas internet do hotel. Não, nós tudo querendo comer da palavra para a TV menorar, era tudo bloqueado, era só na segunda-feira para liberar. Bom, aí eu disse, amém. Eu vou pegar o telefone, peguei o iPhone. E uma grande vantagem, você que tem iPad, você que tem iPhone, né, em função da Apple e da Microsoft, ali você não consegue assistir às ministrações. Mas olha como Deus é bom. Você assiste através de qualquer notebook, né, através de qualquer computador. Mas da Apple, né, do iPhone, por exemplo, tem uma alternativa de receber a palavra de Deus. Que foi o que aconteceu. Nós entramos no apartamento. E ali disse, não, vamos lá compartilhar. Nós tínhamos recebido uma oferta, uma cuca, né? Acho que foi um bolo alemão. Né? E aí vamos lá, repartimos aquele bolo, vamos lá compartilhar, e Deus ali no controle. E daqui a pouco, pá! Conectou na Rádio do Reino. Domingo, umas 20 horas, eu acho, não sei, 21.
Era de noite, tinha escurecido, nós estávamos no saguão compartilhando, já tinha jantado, ficamos no bate-papo lá embaixo, falei, não, vamos subir, vamos compartilhar então. E aí foi quando a gente entrou pelo celular. E detalhe, lá naquele lugar, lá naquele momento, tava 2G. Não tava 3G. Tava 2G, tava no E. Quando tá o E é o ED aquele, né? É 2G. E conseguimos pegar a Rádio do Reino. E detalhe, né, Carol? Conta pra nós do assunto. Tava falando sobre dízimo e oferta, não foi? E, bom, eu aprendi um pouco mais, né? Porque o que eu pensava era quase aquilo, né? Então, eu tinha uma noção pequena sobre dízimo e oferta, né? Desde a primeira vez, né, que eu escutei sobre dízimo, eu falei, é isso, tá, amém, né? Foi uma palavra que eu recebi fácil. E falei, então tá bom, então eu sempre dizimei sobre o que eu recebia, né? Mas não tinha uma clareza sobre a oferta, né? Então a minha oferta normalmente era um arredondamento, né? Eu arredondava para cima, pronto, a minha oferta. Quem já não fez isso, né? Então, e agora, né? Eu descobri que não, que é onde Deus vê mesmo o seu coração, onde você se agrada. Porque o dízimo, na verdade, ele é uma obrigação, né? Você está devolvendo o que é de Deus. Se foi Ele que te deu, você devolve 10% e pronto, acabou. Agora, a oferta, que é o a mais, né? Aí é onde Deus vai ver seu coração, né? E, então, a partir de agora eu vou mudar. Ainda não recebi desde a última vez que eu recebi essa palavra, mas amém. Para ir trabalhando. Para ir, exatamente, para tocar no coração, para que eu comece a utilizar, né? Dizima 10, oferta 10. Isso mesmo. Amém. Que seria quase que fosse o mínimo, né? E eu pensava que se vai dizimar 10, ofertar 10, tá igual, né? Achava, nossa, quanto? Mas na verdade não é muito, né? Porque se for 10% de dízimo e 10% de oferta, você ainda fica com 80%, né? Então, quanta coisa que ainda fica para você utilizar. E eu desde o início, lá atrás mesmo, né? Que eu queria mais no dízimo, a oferta era um arredondamento, mesmo assim Deus honrou muitas vezes. Então, eu já cheguei a sair com dinheiro, né? Que eu sempre recebo e já tiro, né? O dízimo e a oferta, rápido. Eu já recebo, a primeira coisa que eu faço é isso. E depois eu fico com o resto, para eu utilizar conforme, né, eu preciso, ou, né, peço até sabedoria para que Deus me ajude. Então eu já fui honrada de sair, precisar comprar uma coisa, comprar duas, mais barato do que o preço que seria uma só. Né? Então eu falo, nossa, glória a Deus, né? Olha só, Deus é bom. E Deus honra mesmo, né? É Malaquias que fala 3, né? Para me provar-me nisto. Amém. E eu creio que na oferta agora eu vou provar a Deus nisso, né? Para que Ele continue abençoando e me dê sabedoria em relação ao dinheiro e ao que Ele me dá, né? Amém. Que é tudo que é dele, né? Ou que Ele me dá, ou que Ele me empresta, né? Na verdade não é meu, né? É verdade. Não vou levar isso. É isso aí, né? Glória a Deus, nesse nosso bate-papo edificante. E nós falávamos no saguão do hotel, né? Justamente chegou uma hora assim, tá, mas a irmã perguntou, e tava a irmã Eliana, né, que é a mãe da Carol, junto, e perguntou alguma coisa, tá, mas quanto? Eu falei, tem que orar ao Senhor, né? Porque eu sei que tem irmãos aí que dizimam 10, né? E ofertam mais, né? Eu já ouvi falar até de 33,3. Né, do que recebe em relação, né? Deixa aí pro irmão dar a pincelada final aí, né? Nessa questão até que é importante para os irmãos ser abençoados, né, irmão? Tem irmãos que sentiram de fazer desta forma, né? Porque a nossa responsabilidade é como arrecadador dos recursos, né, devolver a parte de Deus que é 10, que é a lei, né? Mas hoje estamos na graça, e se eu cumprir a lei apenas, Jesus disse, de modo nenhum eu entrarei no céu, porque o fariseu, né,
cumpre, os judeus são dizimistas fiéis, né? Mas nós não estamos mais na era da lei, nós estamos na era da graça, então nossa responsabilidade aumentou com o Senhor devido à nossa intimidade graciosa com Ele, que é o nosso afeto por Ele. A oferta é a maneira de nós expressarmos o nosso afeto por Jesus, né? Então há irmãos que, como eu também recebi na década de 90, quando eu era empresário, um dia o Senhor falou comigo e disse assim, eu ia dar o dízimo e com muita dor no coração. Eu lembro disso. E era muito. Eu digo, mas é muita coisa, eles não precisam disso na igreja. E aí naquela noite o Senhor falou comigo abertamente, que era para dar 33,33% daquilo que eu ganhava. E eu quero dizer para os irmãos que eu achei tão bom isso, que eu só tirava o que precisava e dava muito mais que isso, dava todo o resto que sobrava. Eu passei mais de anos e anos fazendo assim. E até pouco tempo eu recebi um dinheiro de uma aposentadoria que eu tinha. E eu digo, como eu nunca mais tive carro desde 90 para cá, todos os carros que eu tinha da igreja, do ministério, e aí eu digo assim, eu recebi esse dinheiro, eu fiquei contente, eu vou comprar uma coisa para mim, né, um carro. Né? E eu senti na hora que eu fechei a boca, eu disse, não é para comprar carro, dá tudo para minha obra, investe lá. Foi na hora assim. Amém. Então tem irmãos que na década de 90 eu entrei numa empresa de um irmão, eu vou dar um testemunho rápido aqui. Amém. Eu e o Douglas fomos orar numa empresa, estava falida lá, quebrava tudo lá dentro, nada dava certo, nada funcionava, parece que não tinha explicação para aquelas coisas, é um prejuízo em cima do outro. Ele botava as coisas novas, as máquinas, quebrava tudo. E aí a gente viu a situação de dificuldade financeira que aquele irmão estava passando, sabe? E nós oramos naquela noite dentro da empresa dele, e eu olhei para ele e disse assim, tu vai ter que fazer um voto com Deus. Você vai ter que dizimar e ofertar para Deus. Eu não me recordo agora os níveis, mas foi também uma coisa alta assim. E ele simplesmente aceitou aquilo e fez. E esse irmão está muito próspero hoje. Muito próspero. E nunca... Ele tem percalços assim às vezes, mas Deus já deu muito, muito para ele assim. E às vezes eu sinto assim que ele fraqueja um pouco naquela fidelidade, aí o Senhor aperta ele de novo. Mas aí ele volta a regularizar a situação, o Senhor levanta ele de novo. Então, o Senhor, a fidelidade do Senhor é grande. Quanto mais tu dá para Deus, mais Ele te dá. Isso eu já tenho experiência comprovada. Quanto mais uma pessoa oferta, mais Deus dá para ele. Isso está escrito, né, em Mateus, né? Glória a Deus, né? É verdade. E nosso Quinta ao Vivo é isso aí, né? Testemunho, compartilhar, só liberando aí através dos nossos irmãos convidados. Agradecer a presença aí da Carol, nosso irmão e apóstolo aí, Sérgio Roberto Alves, né? Sejam bem-vindos aí nas próximas oportunidades, e que Deus abençoe ricamente, né, a cada um de nós, a cada um de vocês. Que você, meu irmão, que esteve aí então desfrutando demais desse bate-papo Quinta ao Vivo, divulgue, né, faça sua parte, né, que você possa também, né, como o irmão colocou, ser um assinante da TV Menorá, né? Ali são mais de 12 canais, porque tem os canais áudio, né? São ministrações antigas que nem na editora tem mais, só na TV Menorá, ali canais áudio, então são ministrações que riquíssimas, que você pode desfrutar ali. Você também tem à sua disposição mais de 1000 vídeos, como o próprio apóstolo compartilhou, testemunhas de pessoas que realmente foram tratadas de assistir um vídeo atrás do outro sobre determinados assuntos que estavam sofrendo ataques terríveis, né? E que puderam ser libertos, né, pela palavra de Deus, através dos vídeos, né, conduzindo os irmãos ali a buscar na palavra as palavras certas, né, para que houvesse o combate correto.
Então eu vejo assim como Deus é poderoso, como Deus é maravilhoso, como Deus tem cuidado de cada um de nós. Não falta ferramenta mesmo. Deus opera no tempo certo, Ele vai fazer tudo o que tem que fazer. Porque o plano de Deus, como nós falávamos, né? Ele começou e Ele vai terminar, né? A Bíblia deu uma engrossada, né? Deu o meio aqui, o miolo aqui foi um desvio, né? Podia ser Gênesis e Apocalipse, né? Mas aí teve uma engordada aqui na Bíblia, aqui, de tantas passagens, tantas coisas, tanto sofrimento, né? Toda a direção do Senhor para que nós pudéssemos seguir os passos hoje, né? Deus, sabendo de todos os pecados que cada um de nós tem, comete, som dos nossos pensamentos, dos nossos corações, e que a gente venha, né, em nome de Jesus, né, e como um corpo se fortalecer. Você que está aí, meu irmão, firme, né, siga divulgando. Sei de irmãos que se reúnem, que abrem a igreja, que tem internet para juntar, dar oportunidade para outros irmãos assistir o Quintal ao Vivo, né. Tem irmãos realmente muito engajados nessa obra de expansão, e Deus tem abençoado a obra na mão desses irmãos, né, em número de pessoas, em número de membros, né, a igreja cresce, e também é abençoado financeiramente, né, não deixando que nada falte para esses irmãos aí que estão envolvidos, né, na expansão do reino de Deus, através dessa porta aberta aí, que é o Ministério Apostólico, que é a TV Menorá. Entre lá, né, na TV, faça a sua assinatura, né, que você possa, em nome de Jesus, ser abençoado ricamente e investir no reino, né, em nome de Jesus, que o Senhor seja contigo. Graça e paz a todos.